meus queridos ouvintes, contemplemos a nossa Mãe Maria Santíssima, meditando sobre ela com as lindas meditações que os santos deixaram para nós. A mediação universal de Maria obtém para o pecador a graça da salvação. Maria prossegue no céu sua missão de corredentora, distribuindo agora a cada alma as graças que ajudou a merecer. Por essa mesma função, continua sendo no céu nossa mãe, ou seja, mãe de cada um de nós em particular, após ter se tornado em Nazaré e no Calvário a mãe de todos em geral. Mesmo após nosso resgate por nosso Senhor na cruz, não nascemos no estado em que nasceríamos se Adão não tivesse pecado. Todos nós nascemos com o pecado original. Do ponto de vista sobrenatural, somos todos natimortos no momento do nascimento, ou seja, já nascemos mortos para a vida da graça. E é preciso que a vida sobrenatural conquistada para todos pela morte de Cristo na cruz seja infundida em cada um de nós individualmente. Isso se dá pelo batismo. Mas a graça santificante, como todas as graças, é obtida para nós só por Maria. No batismo, o filho do pecado se torna filho de Deus. Na confissão, o cadáver espiritual morto pelo pecado, as nossas almas, se reanima, readquire a vida e se torna de novo filho de Deus pela ação de Maria. Sem a graça de vida que ela obtém, a morte espiritual permaneceria em nossas almas. Ninguém renasceria para a vida divina sem que Maria a tivesse obtido sobrenaturalmente. Por isso é que podemos sem dúvida afirmar que sem Maria é impossível salvar-se, porque só ela pode obter de Deus a graça da ressurreição pela alma morta pelo pecado. Por isso dizemos que sem Maria é impossível salvar-se, assim como é impossível uma ave voar sem asas. Santo Afonso Maria de Ligório. Maria nos deu a vida sobrenatural, tão verdadeiramente como nossas mães nos deram a vida natural. Da mesma forma como nossas mães o fazem para a nossa vida natural, ela alimenta, protege, desenvolve e expande nossa vida sobrenatural a fim de conduzi-la à perfeição. Santo Afonso Maria de Ligório. A fé nos ensina que ao lado da vida material há para o cristão uma outra, dita sobrenatural ou espiritual, ou ainda estado de graça. Porém, como esta vida não pode ser vista com os olhos,
tocada com as mãos, nem constatada diretamente, a muitos cristãos ela parece algo vago, etéreo, inconsistente, algo até negativo, tratando-se da ausência de pecado grave. Ou então, se nela há algo positivo, resume-se a uma relação exterior de amizade entre a alma e Deus. No entanto, essa vida sobrenatural é uma realidade bem superior a qualquer outra realidade criada, bem superior a essa vida natural que nos é tão cara. Os mártires sacrificaram alegremente sua vida natural em favor da vida sobrenatural, e nós também devemos estar dispostos a perder nossa vida natural ao invés do estado de graça, a exemplo do Filho de Deus que se encarnou e deu sua vida para que pudéssemos merecer essa vida de graça. Em que consiste essa vida sobrenatural, tão impalpável, no entanto tão preciosa? Ela é a própria vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Maria participou na redenção de todos os homens. Sem o sim dela, o Verbo não teria se encarnado, nem pago nossos pecados na cruz. A participação da vida infinita e eterna de Deus nos é comunicada, portanto, por Maria e somente por Maria. Como é que ela o faz? Nossa vida é Cristo e Maria nos deu Cristo, portanto, nos deu nossa vida. Podemos responder ainda, tendo em vista que é por meio da graça que participamos da vida de Cristo. Sendo nossa vida sobrenatural a graça, Maria nos dá nossa vida sobrenatural por ter merecido para nós esta vida e distribuir-nos todas as graças. São Bernardino de Sena. A ação de Maria no nosso nascimento sobrenatural se deu em 3 momentos. O primeiro momento é a anunciação. Nossa regeneração espiritual ou redenção começou no mistério da encarnação, sem a qual estaríamos ainda sepultados na morte do pecado. Porém, a encarnação foi operada por Deus em Maria, que nesse mistério não foi apenas um instrumento físico, cego e passivo. Conhecia por meio dos profetas as consequências que sua resposta ao anjo Gabriel iria acarretar para ela e para nós. E Deus certamente a esclareceu ainda mais sobre isso naquele momento. Deu o seu consentimento, ciente que dele dependia nossa vida ou morte. Pelo seu sim, consentia no nosso nascimento sobrenatural, consentindo naquilo em que sua maternidade nos dizia respeito. Supondo-se, portanto, que Cristo não tivesse no Calvário confiado o discípulo João a sua mãe, e supondo mesmo que a Virgem tivesse deixado a terra imediatamente depois do nascimento do seu filho, ainda assim ela seria em toda a realidade nossa mãe espiritual. São Bernardino de Sena. Nossa regeneração espiritual, iniciada no mistério da encarnação, foi finalizada na redenção. Da mesma forma, a maternidade espiritual de Maria, que começou na anunciação,
se completou, portanto, na redenção no alto do Calvário. Em Nazaré, Maria nos concebeu, no Calvário nos deu a luz. A mesma Virgem, a quem tanta alegria foi dada no nascimento do seu Filho único, padeceu as angústias mais mortais por ocasião do nascimento dos seus outros filhos, que somos nós. Antes de expirar, nosso Senhor quis dar-nos uma indicação dessa maternidade espiritual, proclamando que sua mãe é também nossa mãe e confiando-a a nós na pessoa de São João. Mas sua palavra não criou essa maternidade, antes a proclamou e a confirmou na hora mais solene de sua vida. Nessa hora, tal maternidade se consumou pela consumação do mistério da redenção, e Maria estava então mais preparada para compreender toda a plenitude do seu significado. Sem dúvida, essa palavra, eficaz como todas as palavras de Deus, tornou mais profundos e mais vivos ainda os sentimentos maternos de Maria por nós. São Bernardino de Sena. Pela mediação universal de todas as graças, a salvação eterna também é uma graça que o pecador só recebe por meio de Maria. Sem a atuação de Maria junto à alma que está em pecado, a salvação dela é impossível, pois só Maria pode alcançar-lhe a graça da conversão, a graça da volta para Deus e a graça do perdão dos seus pecados. Por isso podemos dizer tranquilamente que Maria salva os pecadores, porque somente por ela a graça do perdão dos pecados e da salvação é dada a qualquer um que se encontre no banco dos réus na justiça divina. Por isso, Maria salva os pecadores, alcançando-lhes o arrependimento dos pecados e assim a graça da conversão e da salvação eterna. Maria é, portanto, salvadora dos pecadores, que arrependidos, por meio dela, se reconciliam com Deus. Santo Afonso Maria de Ligório.